Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai realizar um experimento para entender como que funcionam as mutações dentro da plataforma A Vida ED. Essa plataforma ela pode ser acessada aqui no link da descrição desse vídeo, ou vocês podem digitar no próprio navegador, né? A Vida ED. O primeiro link ele já vai te direcionar para a página do aplicativo. Não precisa instalar nada, não precisa baixar nada, ele abre diretamente no navegador. Ele carrega um pouquinho e vai abrir essa página aqui. E aí, rapidamente, eu vou explicar o que é o Avida, que ele é uma plataforma, um software, na realidade, que ele simula a evolução dentro do computador. Então, aqui a gente tem as forças evolutivas, mecanismos evolutivos, eles têm características dentro da plataforma que permitem você realizar experimentos para entender a evolução, que é exatamente o que a gente vai utilizar aqui nessa proposta de atividades. Só que ele, assim, você pode pensar, mas é só uma simulação, não tem um caráter muito bom. Só que o A Vida, ele representa de forma real a evolução. Tanto é que ele é base para pesquisas, previsões e muitas vezes utilizado até mesmo em artigos científicos. Então, os cientistas podem utilizar essa plataforma aqui para fazer algumas previsões. Só que é importante deixar claro uma coisa: o Avida ED ele lida com evolução de micro-organismos, organismos que se reproduzem assexuadamente, né? Então, principalmente bactérias, vírus, que são aqueles organismos que eles geram cópias dele mesmo e geram, por exemplo, uma bactéria mãe, ela gera uma cópia dela mesma e aquilo ali é uma bactéria filha. Não existe, né, a troca de material genético durante a reprodução, né? Talvez você já, aqui desconsiderando totalmente aqueles processos lá de transferência de material genético que pode acontecer de uma bactéria para outra via plasmídio, né? Ignora aquilo. Pensando apenas na reprodução, né, as bactérias elas não têm nenhuma fonte de variação senão as mutações, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, aqui ele só considera a evolução de organismos que reproduzem assexuadamente como bactérias. Vamos chamar de bactérias digitais, para entender melhor. Então, aqui ele considera a evolução de bactérias digitais. Então, dá para a gente entender alguns mecanismos evolutivos e no experimento de hoje a gente vai entender sobre mutações. Recapitulando, né, mutações são modificações aleatórias que acontecem no material genético de um organismo quando ele vai se reproduzir, ou seja, quando ele vai deixar descendentes. Então, durante o processo de cópia do próprio DNA, do próprio material genético, podem acontecer ao acaso, aleatoriamente, erros, né? Esses erros é o que a gente chama de mutação. Então, onde era para colocar um determinado código, né, uma determinado par de bases do material genético, se coloca outro, ou se duplica, ou modifica, ou não adiciona nada. Então, você tem um erro, você não consegue reproduzir aquele material genético 100% igual. Só que essas mutações, né, o material genético dos organismos geralmente ele é muito grande. Então, assim, uma mutação, duas mutações, elas não geram muita coisa, né? Não vai gerar uma diferença. Só que um acúmulo de mutações podem gerar mudanças significativas no organismo. E as mutações são a fonte de variação dos organismos, né? É graças às mutações que existem tantas formas de vida no mundo hoje, né? As mutações são as fontes de variações dos organismos que permitiu existir organismos, animais, plantas, todos esses organismos diferentes surgiram a partir da possibilidade de acontecer mutações. Então, as mutações, elas são, de certa forma, benéficas para o processo evolutivo, né? Só que os organismos, eles têm taxas de mutações muito baixas, porque também mutações em excessos, elas podem gerar problemas, incluindo, né, a maioria das mutações, elas são maléficas. Então, elas, na realidade, a maioria das mutações, elas geram problemas, prejuízos àquele organismo, elas podem ser neutras, ela não gera nem prejuízo, nem malefício, ela é neutra, o organismo continua ali igual. Em alguns casos, ela pode gerar benefícios, ela pode tornar aquele organismo mais adaptado, mas aí é tema já de uma outra aula, né? Vamos focar nas mutações. E o experimento de hoje é bem simples, só para a gente visualizar como que acontecem as mutações.
Então aqui dentro da vida, nessa tela aqui, a gente tem a nossa placa de Petri, que é onde acontece os experimentos. E aí a gente vai configurar a nossa placa de Petri em Setup. Você clica aqui em Setup e você vai configurar o tamanho da sua placa de Petri. O primeiro tópico é o tamanho da placa. Vamos mudar para 10 por 10, porque a gente não quer uma placa de Petri muito grande. Como o nosso experimento é mutação, aqui a gente tem taxa de mutação do organismo por sítio. Por sítio é por par de base do DNA do organismo aqui. Lembrando que os organismos aqui na vida, eles têm um genoma, ele não é idêntico a um genoma na vida real de uma bactéria, mas ele é comparável, né? Ele tem ali determinados pares de bases, eles têm sequências que codificam funções específicas, então ele é comparável ao DNA de uma bactéria, mas ele não é 100% idêntico. Como o nosso experimento é com mutação, vamos aumentar essa taxa de mutação para 10%, que a gente quer que aconteça muitas mutações, né? Para a gente visualizar o efeito dessas mutações, 10%. E vamos selecionar o organismo ancestral aqui. A vida ele já tem alguns organismos padrões, que é o ancestral e o all functions. Vamos arrastar o ancestral para cá, para ele ser o nosso organismo ancestral desse experimento. Aqui é para selecionar se a prole desse organismo ancestral vai nascer próxima dele ou se vai nascer aleatoriamente, em qualquer local. Nesse caso, não vai interferir muito, então a gente vai colocar próximo da bactéria mãe. Assim. E aqui a gente tem a etapa de açúcares, que são como se fossem os alimentos do ambiente, que você pode selecionar quais açúcares vão estar dentro desse ambiente. E numa vida existe uma separação entre açúcares mais simples e mais complexos. No nosso experimento isso não faz diferença, mas é só uma possibilidade, né? Existem experimentos para você comparar organismos que utilizam diferentes tipos de açúcares, né? Que é equiparável ou comparável a alimentos de diferentes complexidades que existem na vida real. Mas enfim, a gente não vai trabalhar com isso. E aqui é só para se a gente quiser pausar o nosso experimento quando ele chegar em determinado tempo, que aqui é chamado de update. Mas a gente não vai mexer com isso. Então configuramos a nossa placa de Petri, vamos para o mapa. Aqui a gente já arrastou o nosso ancestral, né? Aqui a gente pode selecionar em modo, eu quero selecionar o modo Fitness. Fitness, ele está relacionado com a adaptabilidade daquele organismo em determinado ambiente. Então aqui, vocês viram que apareceu essa barra aqui de escala, né, biodegradê, que ela vai direcionar assim, menos adaptado, azul escuro, e vai tendendo a progredir nessa barra de cor, quanto mais adaptado esse organismo está nesse ambiente. Então ali o branco, né, o amarelo quase branco, seria o organismo mais adaptado possível. Mas a gente não vai chegar a ver muito isso porque a gente só quer mexer com mutações. Né? Então vamos iniciar essa bactéria aqui com taxa de mutação 10%. E aí ela já começa a gerar organismos cinzas. O cinza não está na nossa barra de escala, mas o cinza ele representa organismos que não conseguem se reproduzir. Então eles tiveram tantas modificações, tantas mutações, que eles foram uma mutação tão deletéria que ele não consegue nem mesmo gerar cópia dele mesmo. Você vê, uma taxa de mutação muito alta, ela gera grande parte de organismos que não conseguem se reproduzir. Então, assim, você tem uma alta taxa de mutação é um problema. Vamos pausar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um organismo aqui aleatório, que ele passou por um processo de mutação, ele é diferente do meu ancestral, né? Mas ele passou por processos de mutações, eu vou salvar ele aqui como ancestral 1. Ancestral 1. E vamos selecionar um cinza aqui lá da ponta. Aleatoriamente, gente, qualquer um. Se você está aí acompanhando pela sua vida, você seleciona qualquer um, porque a gente só quer ver o que modificou. Então, primeiramente a gente vai aqui na aba Organismo, e a gente vai jogar o ancestral, para a gente ver como que é o DNA do ancestral. Atualizou, olha como que é o DNA, o genoma aqui na vida, ele é assim, e o genoma do nosso ancestral ele é assim. Eu recomendo vocês tirarem um print para depois vocês compararem. Então no seu teclado aí, aperta o botão Print Screen, aí vai tirar um print da sua tela. Você pode abrir o PowerPoint ou o documento Word e apertar Ctrl V, que
que vai copiar o seu print, para você não precisar ter que decorar todo esse DNA, né? Porque são 50 letrinhas, né, para ver o que vai mudar. Mas uma parte importante é entender que começa W, aí aqui no começo do DNA ele tem uma sequência um pouco diferente, né? Ele tem verde, né, que é o Z, C, A, G. Depois disso, só tem C. C, 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 até chegar até quase o final do DNA, que você tem de novo ali uma sequência um pouco diferente. Esse é o DNA característico do nosso ancestral. Agora vamos pegar o ancestral 1 e comparar o que mudou. Ele passou por um processo de mutação, né? Ele estava com mutações a 10%. Olha só, galera, mudou bastante coisa. Vocês conseguiram ver? Já de cara aqui, ó, esse azul não tinha, aqui letra M. X não tinha, esse M aqui não tinha, W não tinha, E não tinha, Q não tinha. Olha só quantas mutações a gente teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mutações. E aí vocês repararam que o Ancestral 1, eu peguei ele azulzinho, porque ele tem capacidade de replicar, ele consegue se reproduzir. E o cinza, ele não tem capacidade de reproduzir. Então tira um print de novo, print, vai lá no PowerPoint e dá Ctrl V de novo. Para vocês repararem no que vai acontecer. Agora vamos pegar o Ancestral 2 e olhar. Esse aqui, o Ancestral 2, ele não tem capacidade de se reproduzir. Calma aí que está carregando, né? A vida demora um pouquinho para processar. Olha só. Mudou bastante coisa. Olha só isso aqui não tinha, isso aqui não tinha, isso aqui não tinha. Comparando ao nosso Ancestral 1, isso aqui também não. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque era C, aqui é um A, 13, 14 mutações. Muita mutação que esse aqui teve, né? E uma coisa importante, vocês repararam que se a gente comparar um Ancestral 2 com um Ancestral 1, um Ancestral 2 que não consegue se reproduzir, ele teve mutações no código inicial. Porque aqui dentro da vida, o código inicial ele é essencial para a reprodução do organismo. Ele é o código que indica para como vai replicar aquele DNA. Que na vida real isso existe, né? A gente tem ali uma parte no nosso DNA que é uma sequência específica que indica onde que deve começar a replicação do DNA. Então, se você tem mutações nessa base, são mutações deletérias. O organismo acabou, porque você altera a sequência. Sem essa sequência de replicação, não consegue mais reproduzir. Então, por isso que esse organismo ancestral 2 ele não tem a capacidade de se replicar. Mas, enfim, o resumo do nosso experimento era vocês visualizarem que as mutações elas acontecem de forma aleatória. Vocês viram que aconteceram mutações em diferentes locais do DNA desse organismo. Essas mutações foram totalmente aleatórias, né? Então, as letras aqui representam o que foi modificado. E cada letra é um tipo de código do DNA. Então, as mutações elas não se correlacionam. Você não tem assim, né? Essa mutação só vai acontecer para a letra Y. Não acontece isso. Poderia ser qualquer letra. Então, elas são 100% aleatórias. E se vocês repararam lá aqui, quando a gente volta para a população, essas mutações elas não configuraram nenhum benefício. Vocês estão vendo que todos estão com a mesma cor? Então, todos esses que são azuis foram mutações neutras, né? Então, o organismo ele não teve nenhum benefício, mas ele não teve também nenhum malefício. E todos os de cinza, na realidade, foram mutações deletérias, mutações que prejudicaram o organismo a ponto dele ser extinto. Se ficar cinza aqui, é ser extinto, você não consegue se reproduzir. Então, esse experimento, não sei se vocês conseguiram captar, mas deu para entender como que as mutações ocorrem e as consequências dessas mutações. Então, a gente vê que na maioria dos casos, as mutações elas não geram adaptabilidade, né? Ela é uma fonte de modificação e pode gerar ali casos deletérios, casos prejudiciais, ela pode ser neutra. Então, você vê ali que o organismo o Ancestral 1, ele tem ali coisas que modificaram nele, mas não conferiu nenhuma vantagem para ele em relação ao Ancestral. Só que ali, no futuro, se a gente colocar aquele ali para evoluir, aquelas modificações, aquelas mutações ali podem, talvez, algum dia contribuir para uma futura função. Então, é importante entender a fonte de variação parte das mutações e que elas são aleatórias.
Então esse foi o nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem repetir aí em casa.